aí, pessoal, questão de número 21 do capítulo 9 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Uma bola de softball de 300 gramas tem uma velocidade escalar de 15 metros por segundo e um ângulo de 35 graus abaixo da horizontal, imediatamente antes de ser golpeada por um taco. Qual é o módulo da variação do momento linear da bola na colisão com o taco se ela adquire uma velocidade escalar de 20 metros por segundo verticalmente para cima ou para baixo? E se for de 20 metros por segundo horizontalmente na direção do lançamento? Então, nós temos a seguinte situação. Está aí o nosso sistema de coordenadas x, y, para a gente orientar a direção dos nossos vetores. Está aí uma diagramaçãozinha da menina rebatendo a bola de softball. E ela vem da direção x positiva. A situação é a seguinte. Nós temos aqui a velocidade da bola antes da colisão, que a gente vai chamar de VI. Ela vem com uma inclinação de 35 graus abaixo do eixo horizontal x. Então, a inclinação é abaixo desse eixo. Então, está ali o nosso eixo horizontal e o ângulo em relação a esse eixo x de 35 graus. No item A, a bola vai ser rebatida e vai adquirir uma velocidade vertical para baixo. Então, na batida, dadas as interações que ocorrem, a bola vai ser rebatida e vai adquirir um movimento vertical em direção ao solo. Dessa forma, nesse caso aqui, a bola tem apenas movimento na direção y após a colisão. Então, o módulo da velocidade após a colisão em y vai ser o mesmo que a sua componente em y. E ela não vai ter componente x após a colisão. Dito isso, vamos analisar aqui qual é a variação da quantidade de movimento perante essa situação. Então, nós temos o seguinte. Antes da colisão, a gente tem a componente x da velocidade dessa bola, que vai ser dada por quem? Pelo módulo da velocidade vezes o cosseno do ângulo. Já que antes da colisão, você tem aqui em azulzinho a velocidade da bola antes da colisão. Então, nós temos a componente x dessa colisão e vamos chamar a componente y. A componente x é o cateto adjacente ao módulo dessa velocidade e a componente y vai ser o cateto oposto. Então, portanto, vai ficar em y o módulo vezes o seno. Então, nós temos o seguinte. O módulo da velocidade da bola antes da colisão é de 15 metros por segundo, vezes o cosseno de 35. Isso é a componente x. O sinal é negativo, pois a componente x da velocidade da bola está no sentido negativo do eixo x. Veja aqui, nós temos aqui eixo y, eixo x na horizontal. Então, a componente x da velocidade da nossa bola aponta... Minha nossa! Sou muito ruim para desenhar firmemente no computador. Aponta para o sentido negativo do eixo x. Dessa forma, resolvendo, a gente vai ter o quê? Uma componente na direção negativa do sentido desse movimento. Ou, perdão, no sentido do nosso eixo convencionado. Então, menos 12,28 metros por segundo, no sentido contrário do eixo x. Dessa forma, vocês também podem intuir que a componente y da bola também é no sentido negativo do eixo y, que vai ser o quê? 15 metros por segundo, que é o módulo da velocidade dela antes da colisão, vezes o seno de 35. E aí nós temos menos 8,6 metros por segundo no sentido negativo do eixo y. Então, tá aí as componentes da nossa velocidade antes da colisão. Após a colisão, a gente tem apenas o vetor velocidade da bola no eixo y. Então, a componente x da nossa velocidade após a colisão é zero e a componente y é o próprio módulo do vetor velocidade.
Dessa forma, vai ficar desse seguinte jeito aqui, ó. Como ele quer no valor, não quer em valor de vetores unitários, ele quer o módulo da variação, então a gente vai resolver componente a componente, levando as considerações das resoluções entre vetores e depois traçar o módulo da quantidade de movimento. Aqui a gente vai atribuir a variação do momento no eixo x e depois a variação do momento no eixo y. E cada um deles é o que? É a componente do módulo da quantidade de movimento. Então a gente aplica as mesmas regras que a gente define no cálculo vetorial para o momento linear. Então nós temos o seguinte: a quantidade de momento ou a variação da quantidade de momento no eixo x vai ser a quantidade de movimento após a colisão menos a quantidade de momento antes da colisão. Reescrevendo, então, nós temos aqui para o eixo x. Então, nós temos aqui ó, esses símbolozinhos aqui, né? Ó, a quantidade de momento para o eixo x, né, na nossa, após a colisão, né, f de final, 1. Né, porque a gente vai ter aqui dois valores, né, diferentes. Porque esse 1 aqui é para indicar a nossa primeira situação, na letra A. Que a gente ainda vai ter uma segunda situação, que a gente vai falar dela mais tarde. E a quantidade de momento no eixo x antes da colisão. Reescrevendo, vamos colocar as grandezas às quais a gente pode relacionar. Né? Momento é massa vezes velocidade. Então, tem massa vezes velocidade menos massa vezes velocidade. Antes e após a colisão. Substituindo os valores, né? Substituindo os valores não. Colocando a massa em evidência, mas isso é só, sei lá, formalismo matemático, porque eu posso resolver daqui direto já e vai chegar no meu resultado final. Eu tenho dessas às vezes de fazer isso aqui e esquecer que eu fiz. Substituindo os valores, então nós temos o quê? A massa, que é 300 gramas, ou 0,3 kg. A velocidade da componente x da bola após a colisão, que não tem, então é zero, que ela vai percorrer apenas no eixo y. E a velocidade da bola antes da colisão. E aqui fica um sinal positivo, porque nós temos já a diferenciação, né, porque é uma variação, a diferenciação aqui, e esse nosso valor é negativo. Então, nós temos negativo com negativo, dá positivo. Então, 12,28. Resolvendo a expressão, a gente tem que a variação da quantidade de movimento no eixo y, no eixo x, é de 3,68 kg vezes metro por segundo i. Então, essa é a nossa componente x da variação da quantidade de momento. No eixo y, aplica-se a mesma coisa. Como a gente já desenvolveu aqui, a gente já sabe que a expressão é essa. Variação da quantidade de momento em y é a massa que multiplica a diferença das velocidades antes e após da colisão. Então, nós temos a massa do objeto, 0,3 kg, a velocidade da nossa bola no eixo y após a colisão, que é de menos 20 metros por segundo, né? Então está aqui a 20 metros por segundo, porém está apontado para que direção? Para o sentido negativo do eixo y. Então, menos 20 metros por segundo. Menos a velocidade da bola no eixo y antes da colisão, que foi de quem? Menos 8,6 metros por segundo, pelo amor de Deus. Então, menos com menos, jamais. Então, 8,6 metros por segundo positivo. Resolvendo a expressão, a gente tem que a variação da quantidade de movimento da bola no eixo y é de menos 3,42 kg vezes metros por segundo j. Então, temos a componente y e temos a componente x. Então, o módulo da variação da quantidade de movimento da bola, levando em consideração toda essa situação a qual a gente discutiu, é a raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado. E aí a gente simplesmente faz a substituição e resolve a expressão, e nós temos que a variação da quantidade de momento é de 5 kg vezes metro por segundo. Na letra B, a situação é a seguinte agora.
A bola vem com as mesmas condições, 15 metros por segundo, 0,3 kg de massa, a inclinação do ângulo de 35 graus abaixo da horizontal. Porém, na rebatida, a bola agora é rebatida e adquire um movimento horizontal em direção ao lançador. Então, nessa situação agora, ela não tem movimento no eixo Y, apenas um movimento no eixo X. Na situação anterior, ela só adquiria movimento no eixo Y quando rebatida. Agora ela só tem movimento no eixo X. Aí tratamos da mesma forma, né? A gente tem aí a quantidade de movimento no eixo X, que é a variação da quantidade de movimento nesse eixo, que é a massa que multiplica a diferença das velocidades antes e após a colisão. Aí agora sim, né? Situação 2, por isso que eu coloquei aqui, 2. E aí é só substituir os valores. Nós temos a massa, a velocidade do objeto no eixo X após a colisão, que é 20 metros por segundo, né? Lembre-se aqui, a letra B, de 20 metros por segundo horizontalmente na direção do lançador. O lançador está na direção positiva do eixo X e a bola se dirige nessa direção. Então, positivo 20 metros por segundo. Essa parte de cá é a mesma coisa que a gente resolveu na letra A. O resultado vai dar positivo, né? 12,28 metros por segundo, que é a situação antes da colisão. É a mesma para as duas situações. E aí, resolvendo essa expressão, a gente tem que no eixo X, a variação da quantidade de movimento é de 9,68 kg vezes metro por segundo. E para o eixo Y, a resolução vai ser parecida com o que aconteceu com o eixo X na situação anterior, pois como a gente não tem movimento nesse eixo, a velocidade da bola após a colisão é nula, pois não tem movimento no eixo Y. Então, substitui os valores, a gente só tem a velocidade da bola no eixo Y antes da colisão, que a gente já sabe que é de quê? Menos 8,6 metros por segundo, mas com o sinal negativo aqui fica positivo. E resolvendo a expressão, a gente tem 2,58 kg vezes metro por segundo J. E aí, aplicando o módulo da variação da quantidade de movimento, substitui os valores, resolve a expressão e nós temos que, nessa situação agora, a variação da quantidade de movimento da bola é de 10 kg vezes metro por segundo. E só. Questão anterior do capítulo 8, me sugerindo para modificar essa escrita aqui, né, a fonte dos termos das unidades que está em itálico, mas para deixar normal, sem estar em itálico. E aí, nas questões mais para frente, eu vou modificar isso aqui. É uma sugestão de um inscrito. Vou seguir ela, né? Ele disse que ficaria melhor. Então, nas próximas questões, que vai ser muito lá para frente, porque embora vocês recebam essa aqui, estejam vendo essa daqui, mas já as próximas já estão feitas, então não tem como eu modificar mais. Então, lá para depois da questão do número 30, é que vocês vão ver isso aqui corrigidozinho. E aí, uma outra sugestão dele é para separar as telas do enunciado e da resolução, para não deixar tão imprensada as equações, né? Aqui dá para caber numa tela só, mas tem enunciados realmente que são bem extensos, e aí você vê que eu vou espremendo a resolução. Então, quando os enunciados forem muito extensos e não couber a diagramação e a resolução, aí eu coloco o texto e já passo para a próxima tela, resolvendo o problema. Eu fazia dessa forma aqui porque geralmente quando eu vou gravar, por incrível que pareça, parece que eu tenho uma memória de peixe de aquário, que aí eu não lembro o que pede o enunciado. E aí, nas primeiras questões dos primeiros capítulos, vocês podem notar que eu dou muita pausa. É porque eu pego uma tela aqui do celular para ir olhando o que a questão anterior pede. Porque muitas das vezes eu fazia a resolução e depois de muito tempo que eu ia gravar, eu já estava até esquecido como é que foi que eu montei. E aí eu ficava dando muita pausa e muito aquele negócio de Aí ficava horrível o vídeo. Agora eu estou com uma nova estratégia, né?
Assim que eu resolvo, eu já gravo o vídeo, que é para deixar fresquinha na memória a resolução e eu não perder a meada do passo a passo que eu fiz. E aí eu já sei o que é que vem após cada linha de equação. Às vezes eu esqueço, como por exemplo isso aqui, né? Que às vezes eu defino um pouco mais a equação e eu esqueço que eu faço isso aqui, né? Como por exemplo essa parte aqui de colocar a massa em evidência. Às vezes eu acho que eu já pulei para cá. Então, muito obrigado aí pelas sugestões, né? Quem está dando. Continuem, né? Para melhorar a ambientação e a construção do vídeo em si, para a gente melhorar cada vez mais a explicação das definições e dos termos que estão envolvidos aqui nas nossas questões, para melhorar a compreensão de quem ouve o vídeo, né, de quem assiste o vídeo e quer acompanhar aqui uma resolução que esclareça o fio da meada que delimita a resolução de uma determinada questão. Então, muito obrigado e agradeço pela ajuda e pelo apoio. E como sempre, críticas, dúvidas e sugestões na caixa de comentários. Curtam, compartilhem o vídeo e se você é novo, se inscreva no canal e até a próxima questão.